Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Paraty. Estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Vale dizer também que em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas, como o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty e também um livro Cidade da Gente, que está sendo cobrado no conteúdo programático para o concurso de vocês, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica de Paraty. Nós vimos na aula anterior sobre as atribuições da Câmara com sanção do prefeito. Agora nós vamos ver as competências privativas da Câmara. Lembrando que competência privativa é aquela que é designada a um ente federativo, no caso aqui a Câmara. Porém, se for necessário um outro ente atender alguma situação que não está sendo plenamente atendida pelo município, pela Câmara, por exemplo, essa atribuição é delegável. Tá? Quando a competência é privativa, ela é designada a um ente, mas ela é delegável, diferentemente da competência exclusiva, que não é delegável. Então, quais são as competências privativas da Câmara? Eleger a sua mesa diretora, a sua própria mesa, elaborar o seu próprio regimento interno, que vai falar das ordens, da questão envolvendo ordem, organização do recinto da Câmara, também organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos, não podendo o quadro de servidores ultrapassar 5% do limite estabelecido no parágrafo 7º do artigo 78 desta lei orgânica. Ele estabelece que um limite, tá, em relação à quantidade de servidores que não pode ser ultrapassado, que é 5%. E uma das competências privativas da Câmara é organizar os serviços administrativos que são internos, né, que compõem a Câmara, e preencher esses cargos, né, que fazem parte desses serviços administrativos. Também propor a criação ou a extinção de cargos de serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos. Então, quem propõe a criação ou a extinção de cargos que sejam administrativos internos ali da Câmara Municipal é a Câmara privativamente, assim como também estabelece os vencimentos. Concede licença ao prefeito, ao vice e aos vereadores. Autoriza que o prefeito se ausente do município por mais de 15 dias por necessidade de serviço. Também toma e julga as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias do seu recebimento, observando alguns preceitos. Tá? Então, a Câmara, privativamente, ela vai julgar as contas do prefeito, porque ela controla o Poder Executivo. Então, vai julgar as contas do prefeito e vai receber o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Vai fazer isso, vai deliberar sobre esse parecer no prazo máximo de 60 dias. Vai observar alguns preceitos. Que preceitos são esses? O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Então, a Câmara pode não considerar as decisões do parecer emitido pelo TCE, mas para isso tem que prevalecer a decisão de 2/3 dos seus membros. Também, decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Se a Câmara não se manifestar no prazo que tem que fazer, que são 60 dias, entende-se que esse silêncio importa em aprovação, vai ser considerado aprovado ou rejeitado de acordo com o que diz o parecer, ou seja, vai prevalecer a decisão do parecer. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. Tá? Então, se as contas do prefeito forem rejeitadas, o Ministério Público vai investigar isso, né? Vai verificar o que está acontecendo, por que foi rejeitado e responsabilizar o prefeito se for necessário. Também compete à Câmara, privativamente, decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados pela Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica do Município e também legislação federal aplicável. Tá? Então, se houver necessidade, né, se o prefeito cometeu algum crime, por exemplo, os vereadores também, quem decreta a perda do mandato do prefeito e dos vereadores é a Câmara, e a Câmara faz isso privativamente. Também autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. Então, autorizar que receba empréstimos, realize empréstimos, operações, quem faz isso é a Câmara privativamente.
Também proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial quando não representada a Câmara dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O prefeito ele tem que prestar contas à Câmara. Porém, se ele não fizer, a Câmara vai proceder à tomada de contas dele, através de uma comissão especial para poder fazer isso. Foi uma comissão criada especialmente para isso, para poder fazer essa procedência da tomada de contas do prefeito. Isso caso ele não faça dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Bom, também estabelecer ou mudar temporariamente o local de suas reuniões para a realização de sessões itinerantes ou em caso de força maior, tá? Então, a Câmara privativamente pode se mudar temporariamente o local de suas reuniões. Também convocar o prefeito e o secretário do município ou o diretor para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o seu comparecimento. Então, a Câmara privativamente pode sim solicitar o comparecimento do prefeito, do secretário, do diretor para prestar esclarecimentos. Deliberar sobre adiamento e suspensão de suas reuniões, decidir sobre a questão de adiar ou suspender reuniões, criar a comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Nós até vimos isso na aula passada, teve uma questão, e essa foi a exceção. Por quê? Porque essa é uma atribuição privativa da Câmara e não com sanção do prefeito. Então, compete privativamente à Câmara criar a CPI para poder investigar um fato certo, um fato determinado em um prazo certo. Para isso, tem que ter ali o requerimento de 1/3 dos seus membros, dos membros da Câmara. Também conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Então, se alguém prestou um serviço para um cidadão de Paraty, prestou um serviço para a coletividade que teve uma grande relevância, por exemplo, ele salvou vidas de uma enchente, ele conseguiu fazer, ele fez algo que foi de muita importância para o município de Paraty poderá conceder a essa pessoa o título de cidadão honorário, conferindo homenagens a essa pessoa, dando o seu devido reconhecimento, a importância pelos serviços prestados. E aí, nesse caso, né, quem faz isso é a Câmara com sanção do prefeito, mas tem que ter uma proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Também solicitar a intervenção do Estado no município, se for necessário, intervir. O Estado intervir no município, quem faz isso, essa decisão, essa atribuição, ela é da Câmara privativamente. Também julgar o prefeito, o vice, os vereadores, nos casos previstos em lei federal, tá? Quem julga é a Câmara privativamente. Julga quem? Poder Executivo, prefeito e vice, e também os próprios vereadores que fazem parte do Poder Legislativo. Também fiscaliza e controla os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, que é aquela que presta serviços indiretamente à administração pública, como as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, compete à Câmara privativamente fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Também fixar, observado que dispõe o artigo 37, inciso 11, 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, sobre o qual incidirá o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Então, quem fixa a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a próxima, para a subsequente, é a Câmara privativamente. Isso, inclusive, é um motivo de polêmica, né? Porque a Câmara vai fixar a remuneração dos seus, né? E isso é complicado, né? Porque se você tem o poder, né, de aumentar o seu próprio vencimento, a tendência é que você o faça, né? Então, a Câmara ela tem essa atribuição e é privativa, né? É uma atribuição privativa de fixar a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a subsequente. E observando ali sempre a questão envolvendo os impostos sobre renda, proventos, enfim. Aí ele fala sobre alguns artigos presentes na Constituição Federal, por exemplo, esse artigo 37 fala da remuneração dos servidores públicos, que somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, e tem que ter uma iniciativa privativa em cada caso, sempre tendo uma revisão geral anual, assegurando essa revisão geral anual, enfim. Tem alguns outros artigos também que são mencionados, como, por exemplo, o inciso 2º do artigo 150 da Constituição Federal, que fala sobre a proibição de você tratar com distinção
os contribuintes por conta de ocupação profissional ou função exercida, em razão de rendimentos, títulos ou direitos. Enfim, vale a pena vocês darem uma olhada na Constituição? Eu acredito que isso não vai cair, esse nível de detalhamento na prova de vocês, tá bom, gente? Assim, o que eu acho para nível de prova, de prefeitura, o que vocês têm que saber é em linhas gerais, tá? Então, a gente entende aqui o que são as competências privativas, né? Então, a Câmara, ela vai fixar o quê? Vai fixar a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a subsequente. Isso é o suficiente. A Câmara também vai fixar em cada legislatura para a subsequente a remuneração do prefeito e do vice, sobre o qual incidirá o imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Assim como ela faz isso para os vereadores, ela também faz isso para o prefeito e o vice-prefeito. Vai ser ela que vai dispor sobre os vencimentos, a remuneração do prefeito e do vice-prefeito. Vamos fazer uma questão número 5. Já estão disponíveis os simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Também tem combos promocionais contendo outros simulados, como, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty e também o livro Cidade da Gente. Vale muito a pena, gente, porque vocês estão aqui vendo a teoria e no simulado você consegue praticar o que você está aprendendo. Tá? Os links estarão disponíveis, já estão, na verdade, disponíveis na descrição do vídeo. Essa questão é uma questão da Avança São Paulo, né, que eu peguei da banca, né, que tá organizando o concurso de vocês, e eu adaptei para o concurso de vocês. Que diz o seguinte: de acordo com a Lei Orgânica do município de Paraty, são competências privativas da Câmara Municipal, exceto. Então, a gente está tratando aqui das competências privativas. No vídeo anterior, a gente tratou sobre as competências da Câmara com sanção do prefeito. Agora, ele quer as competências privativas, ele quer a exceção, ou seja, que não é uma competência privativa. Letra A. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta? Sim, nós vimos que isso é uma competência privativa. Nós vimos, sim, essa competência, essa atribuição, ela está nesse rol do artigo 32. Letra B. Convocar o prefeito e o secretário do município ou diretor equivalente para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento? Perfeito, isso também é uma competência privativa. Nós vimos nesse rol do artigo 32. C. Decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social? Nós vimos isso, gente? Nós vimos essa atribuição nesse rol do artigo 32? Nós não vimos isso. Não vimos porque trata-se de uma competência do prefeito, que nós vamos estudar mais pra frente, que está lá no artigo 63, tá? Então, a letra C é a exceção e a resposta. A letra D fala sobre solicitar a intervenção do Estado no município, isso é, sim, uma competência privativa. E a letra E fala sobre conceder licença ao prefeito, ao vice e aos vereadores, também é uma competência privativa. Seguindo com o nosso estudo, vamos falar agora dos vereadores que fazem parte da Câmara Municipal do Poder Legislativo. Os vereadores, eles são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Então, o que é ser inviolável? O que ele fala tem muita importância. O que o parlamentar fala, a gente entende que tem a sua fé, né? O que ele está falando ali tem o seu peso, porque ele é um parlamentar, ele representa o povo. Então, o que ele falou é intocável, digamos assim, é inviolável, desde que ele esteja... Porque o que ele falou é o quê? É uma opinião, é uma palavra, é um voto dele. A gente entende dessa forma. Então, tem uma importância muito grande, desde que seja no exercício do mandato, ele tem que fazer isso no exercício do mandato e na circunscrição do município em que ele é vereador. Tá? Então, ele não pode, por exemplo, ser punido por dar uma opinião. Ele é um vereador, ele emitiu uma opinião sobre um outro vereador. Aquele outro vereador não gostou, achou que ele está fazendo um juízo de valor sobre ele, que foi contra a honra dele. Como é que a justiça encara essa situação? Encara que, na verdade, ele proferiu uma opinião, porque ele é um vereador. Então, a opinião dele, a palavra dele é inviolável, desde que ele esteja fazendo isso no exercício do mandato dele e na circunscrição do município que ele é vereador, tá? Bom, os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do seu mandato, nem as provas que lhes confiaram deles receberam, tá? Então, ele não é obrigado a testemunhar sobre informações que ele teve conhecimento por conta de exercer o seu mandato. E nem de prestar as provas, né, de revelar as provas que foi confiado a ele por conta do seu mandato, por ele ser um vereador.
Desde a expedição do diploma, nenhum vereador poderá ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processado criminalmente sem prévia licença da casa. Isso é a tal da imunidade, tá? A imunidade parlamentar. Então, enquanto ele for vereador, ele não poderá ser preso, salvo se ele for flagrado, né, e for um crime inafiançável. Se tratando de um crime inafiançável e se tratando de um flagrante, ele poderá ser preso. Assim como ele também não poderá ser processado criminalmente. Isso enquanto ele for vereador. Deixou de ser vereador? Acabou isso. Bom, as imunidades dos vereadores elas subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da casa, no caso de atos praticados fora do recinto da Câmara, que sejam incompatíveis com a execução da medida. O que é isso? A imunidade do vereador, que é essa situação em que ele não pode ser preso durante o seu mandato, será mantida durante o estado de sítio. Então, continuará, persistirá durante o estado de sítio. Para quem não lembra, o estado de sítio é uma situação de estado de defesa, uma situação excepcional, que você tem ali uma série de restrições em relação aos direitos fundamentais, para conter algum tipo de situação de abalo, alguma situação de ordem pública, de calamidade, alguma situação de força maior. Então, durante esse estado de sítio, as imunidades dos vereadores persistem, podendo ser suspensas, aí tem uma exceção, mediante voto de 2/3 dos membros da casa. Nos casos de fatos praticados fora do recinto da Câmara, que sejam incompatíveis com a execução da medida, que sejam considerados incompatíveis, tá? E desde que sejam praticados fora do recinto da Câmara. E tem que passar por essa votação. E tem que ser aceito por 2/3 dos membros da casa. Os vereadores terão o mesmo número de vencimento anuais dos deputados estaduais. Bom, é vedado ao vereador, ou seja, é proibido ao vereador o quê? Desde a expedição do diploma, desde o momento que o diploma dele de vereador é expedido, é liberado, é confeccionado. Firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias ou serviços públicos, salvo quando se tratar de contrato que obedecer às cláusulas uniformes. Então, se você é vereador, você não pode estabelecer um contrato com o município que você é vereador, porque isso abre precedentes para o quê? Para você buscar ali se beneficiar. Se você trabalha no município, você é vereador, e você tem um contrato, tem uma empresa que está prestando um serviço para o município, você pode beneficiar a sua empresa. Então, você não pode firmar ou manter contrato com o município a partir do momento que é expedido o seu diploma, exceto se tratar de um contrato que obedece a cláusulas uniformes, que são cláusulas que servem para todo mundo. Essas cláusulas uniformes, elas são regras contratuais que elas são direcionadas a todos os cidadãos, não há distinção. Então, por essa razão, não tem problema, tá? A exceção seriam os contratos com cláusulas uniformes. Também é vedado ao vereador aceitar cargos, empregos ou funções no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o disposto no artigo 78, inciso 1º, 4º e 5º desta lei orgânica. Então, se ele é vereador do município de Paraty, ele não pode aceitar cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta municipal. Ele não pode estar atuando no município ao mesmo tempo que ele é vereador, a não ser que ele tenha prestado um concurso público, como qualquer pessoa pode prestar um concurso público, tenha sido aprovado, e aí ele pegou uma licença para poder cumprir com o seu cargo eletivo, para poder dar seguimento ao seu cargo eletivo, mas aí é diferente, ele é um funcionário público, ele é concursado, e ele se candidatou e foi eleito a um cargo eletivo, ele está de licença, tá? Mas caso contrário, se não for esse o caso, é proibido. O artigo 78, ele fala, esses incisos do artigo 78, fala da administração pública e fala sobre essa questão dos cargos serem acessíveis a todos os brasileiros, sobre a questão do concurso público, justamente isso que eu tô falando. Se ele prestou um concurso público e for aprovado, aí é diferente. Aí, enquanto ele estiver cumprindo o mandato, por exemplo, vamos supor, de vereador, ele pode pegar uma licença e ele vai estar ali exercendo o seu mandato de vereador. E aí é vedado desde a posse, desde o momento que ele assume, ele se compromete com o cargo, ele assume e assina, investindo de fato nesse cargo de vereador, desde a posse ele não pode o quê? Ocupar cargo de função ou emprego na administração direta ou indireta do município, de que seja exonerável ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal ou diretor equivalente, desde que se licencie no exercício do mandato. O que seria esse cargo ad nutum?
É um cargo de livre nomeação e exoneração, são esses cargos comissionados, de direção, chefia e assessoramento. Então, enquanto ele estiver cumprindo seu mandato de vereador, ele não pode aceitar um cargo ad nutum. Ele não pode, exceto se for um cargo de secretário municipal ou diretor. E aí ele vai ter que pegar licença do mandato dele de vereador. Exercer outro cargo efetivo federal, estadual ou municipal, tá? Ele não pode exercer, por exemplo, o cargo de vereador e um cargo de deputado estadual. Exemplo, não pode, tá? Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exerça a função remunerada. Então ele não pode, né, ser proprietário de uma empresa que preste serviço, tem um contrato com uma pessoa jurídica de direito público do município, por aquela razão que eu falei para vocês anteriormente, porque isso abre precedente para o quê? Para casos de corrupção. Também não pode patrocinar a causa junto ao município em que seja interessado qualquer das entidades essas que se refere à linha A do inciso 1º, que são as entidades de administração pública indireta. Então não pode patrocinar nenhuma causa junto ao município que essas entidades sejam parte interessada. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições que eu acabei de falar, desde a expedição do diploma e desde a posse, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Então você espera de um parlamentar um comportamento que seja compatível, né, com a sua função pública. Então se ele tiver ali um comportamento incompatível com o que se espera com o decoro parlamentar, isso pode ensejar em perda de mandato. Também que utilizasse do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, por exemplo, improbidade administrativa que gere enriquecimento ilícito, que gere prejuízo ao erário, tudo isso vai fazer com que ele perca o seu mandato, assim como corrupção. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela edilidade. Então, ele não pode deixar de comparecer a terça parte das sessões ordinárias da Câmara. Ele tem que ser assíduo, né? Tem que comparecer às sessões, ainda mais as sessões ordinárias, que são sessões que estão previstas no regimento interno, são sessões planejadas. A não ser que ele tenha ali uma razão de doença comprovada, uma questão de licença, uma missão autorizada. Ele também perderá o mandato se fixar residência fora do município. Se ele é vereador de Paraty, ele tem que morar, tem que residir em Paraty. Também que perdeu, tiver suspensos os seus direitos políticos, tá? Se ele perdeu os seus direitos políticos, ele perde o seu mandato de vereador. Só para poder complementar, no caso dos incisos 1º e 2º, que é infringir qualquer das proibições, aquela, né, desde a posse ou desde a expedição do diploma, e a questão de você ter um comportamento incompatível com o decoro parlamentar, nesses dois casos, a perda do mandato ela será decidida pela Câmara por um processo de votação nominal e por maioria absoluta, tá? Tem que ser por maioria absoluta dos membros da Câmara, mediante provocação da mesa diretora e do partido político representado da Câmara, sendo assegurado ao vereador ampla defesa. Tá? Então tem esse trâmite, tá? Tem que ser decidido por maioria absoluta e a votação ela é uma votação nominal. O vereador poderá licenciar-se por algumas razões, por motivo de doença, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Tem um prazo são 120 dias, para desempenhar missões temporárias, desde que seja de caráter cultural ou de interesse do município. Se o vereador ele investir no cargo de secretário municipal ou diretor, ele vai ser automaticamente licenciado, ele não vai perder o mandato, ele é automaticamente licenciado. Vale dizer também que a licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias, tá? Ela tem um limite que é de 120 dias, ela não pode ser inferior a 30. E o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. E aí também vale dizer, gente, que na ausência do vereador, quem assume é o suplente desse vereador, né? No caso de vaga ou no caso de licença. E o suplente, ele vai ser convocado, ele tem um tempo, um prazo para poder tomar posse, que é um prazo de 15 dias a contar da data da convocação. Tá? Então, ele vai ter que tomar posse dentro de 15 dias, salvo o justo motivo aceito pela Câmara, que aí, nesse caso, pode prorrogar o prazo. Vamos falar agora do processo legislativo, que compreende a elaboração de alguns documentos, como as emendas à Lei Orgânica Municipal. A gente vai falar melhor sobre as emendas à Lei Orgânica na próxima aula. Vamos começar a aula falando sobre a emenda à Lei Orgânica, tá? Que a gente incorpora informações à Lei Orgânica que vai se atualizando ao longo do tempo, né? É um documento que ele acaba ficando um pouco antigo, que é a Constituição do município. Então, a gente precisa atualizar, né? Precisa incorporar informações e essas incorporações elas acontecem através de emendas.
Temos também as leis complementares, que, como o próprio nome está sugerindo, ela vai complementar alguma informação, ela vai tratar de assuntos específicos, tá? Ela é diferente da lei ordinária, ela é mais específica, ela é mais direcionada. A gente vai ver também na próxima aula quais são as leis complementares, os assuntos tratados pelas leis complementares. Temos as leis ordinárias, que tratam sobre assuntos de interesse geral, né? Sobre direitos, deveres, enfim. As leis ordinárias são as leis comuns. Temos as leis delegadas, que são elaboradas pelo prefeito, que deve solicitar a delegação à Câmara Municipal. Temos as resoluções, que tratam sobre matérias mais internas, sobre a organização da Casa Legislativa, por exemplo. Temos os decretos legislativos, que atuam regulando matérias que sejam de competência do Poder Legislativo. E temos também os requerimentos, moções, indicações e outros. O requerimento, por exemplo, é um documento que solicita um bem, solicita um serviço, por exemplo. A moção, ela vem, é um requerimento, é uma espécie de requerimento, mas vem mais como uma manifestação de repúdio, de apoio, de solidariedade a alguma situação. E a indicação é um documento que ele vai solicitar uma providência, uma execução por parte de algum poder, por exemplo, do Poder Executivo, para que ele consiga executar, tomar uma providência em relação a alguma ação. Bom, os projetos de lei a que se referem os artigos 2, 3 e 4 serão votados em 2 turnos, com interstícios mínimos de 48 horas, e um intervalo de 48 horas entre esses 2 turnos. Que incisos são esses? O inciso 2 são as leis complementares, o 3 são as leis ordinárias e o 4 são as leis delegadas. Então, se tratando de lei complementar, lei ordinária ou lei delegada, elas serão votadas em 2 turnos com um intervalo mínimo de 48 horas entre eles. Vamos fazer a nossa questão para a gente estar fechando esse vídeo. Já estão disponíveis os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, tá? Os links estarão presentes na descrição desse vídeo, tá? Assim como os combos promocionais, contendo outras temáticas, como o Estatuto dos Servidores Públicos e também o livro de Paraty, Cidade da Gente. Então, vamos fazer a questão. Define a lei orgânica do município de Paraty que o processo legislativo compreende a elaboração dos seguintes documentos, exceto leis complementares, portarias, resoluções, emendas à lei orgânica e leis ordinárias. Nós vimos no artigo 39 quais são os documentos que fazem parte do processo legislativo municipal, que são emenda à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções, decretos legislativos, requerimentos, moções, indicações. Então, as portarias não estão inclusas, tá? Nesse rol não estão inclusas, portanto, é a nossa exceção e a nossa resposta, a letra B. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui, explorar outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, tem playlists de simulados de diferentes bancas organizadoras, simulados de português, simulados de educação. Também tem playlist de noções de administração pública. Então maratona bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.